5 pães e 2 peixinhos. Quero dar uma salva de palmas para você que está aqui comigo mais um dia, nosso quarto dia de devocional, quarto milagre a respeito de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o que, gente? 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é um acontecimento extremamente importante que aconteceu dos milagres de Jesus. Para você que não sabe, tem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, tá dizendo lá a respeito desse milagre. Eu deixei a tabela para vocês. Se vocês compararem, eu deixei todas as referências. E a história é muito conhecida, gente, porque um menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes, e foi ele que foi escolhido para utilizar os recursos que ele tinha para alimentar toda aquela multidão. Jesus, ele deu graça, agradeceu por aquele alimento e começou a repartir para os discípulos, e os discípulos repartiram para toda a multidão, que estava sentada em grupos de 50, e quando eles contabilizaram, era simplesmente mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque eu não sei se você sabe, já contextualizando aqui para vocês, mas naquela época, os homens, na lei judaica, os homens não se alimentavam junto com as mulheres, era separado, e as crianças comiam junto com as mulheres. Então, por isso que os homens estavam separados das mulheres e das crianças e foram contados separadamente. Trazendo um pouco do contexto histórico e geográfico para você, Jesus, ele tinha acabado de receber uma notícia terrível. Desde a cura do paralítico lá em Betesda, em Jerusalém, em que Jesus e os discípulos foram para lá por conta de uma festa, Jesus, ele foi subindo para Galileia e foi efetuando diversos milagres. Curou mudos, curou surdos, curou leprosos, curou doentes. Inclusive, aconteceu a questão do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, das bem-aventuranças. E Jesus acabou de receber a notícia de que João Batista tinha morrido. Jesus, muito triste com essa notícia, se isolou, né? Foi para um local reservado, um deserto lá perto da região de Betsaida. Vou colocar aqui para vocês. Ele teve que atravessar o mar da Galileia para poder ir para essa região. E ele observou que, apesar de ele ter ido para ficar lá sozinho, e seus discípulos foram também, a multidão começou a seguir eles. Mas estava escurecendo e não tinha alimento para aquele povo, e Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e alimentou toda aquela multidão. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é bastante especial. Talvez nesse dia, nessa manhã, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu queria te dizer algo. Presta atenção. Eu vou até chegar mais perto. Preciso te perguntar uma coisa. Quais são os recursos que você tem na sua mão hoje? O que é que você tem na sua mão para que você possa realizar os seus desejos, os seus sonhos, o seu chamado em Deus, o seu ministério em Deus? O que é aquilo que tem na tua mão e que você por muitas vezes acha insuficiente para realizar tantas coisas? Pensou? Eu quero te dizer outra coisa, melhor ainda. O que está na tua mão, que muitas vezes é insuficiente para você, nas mãos de Jesus, se torna suficiente. Eita poder! É quando damos para Ele que tudo se multiplica. Você precisa entender que há uma lição nas sobras. A multidão inteira foi satisfeita, foi repartido os pães e os peixes e sobraram 12 cestos cheios, a Bíblia relata. Há uma lição nisso. Deus, ele dá em abundância. Ele pega tudo aquilo que podemos oferecer a ele, seja o tempo, seja dinheiro, seja recurso, seja coisas pequenas que você tem aí disponíveis para você, e ele multiplica a sua eficácia e supera todas as suas expectativas. Tudo quando você decide dar a Ele. E dar a Ele não é simplesmente entregar Jesus, toma, é teu, não. Dar a Ele significa, Jesus, eu não vou mais olhar para mim. Eu vou olhar para você. Eu não vou mais olhar para o medo que eu tenho, talvez, de passar vergonha. Eu não vou mais olhar, talvez, para o medo que eu tenho de não dar certo, não. Ou das pessoas acharem feio, ou das pessoas não aprovarem. Não, eu não vou olhar para isso. Eu não vou olhar porque várias pessoas já fazem isso e acho que talvez não tem lugar para mim. Não, eu vou tirar os olhos de mim e eu vou olhar para o Senhor.
Eu vou dar a ti aquilo que o Senhor confiou a mim. Porque a palavra de Deus diz que chegará o tempo em que ele dirá: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu quero desafiar você a dar o primeiro passo. Quero desafiar você a se tornar disponível para Deus, para que Ele possa mostrar para você aonde você pode ser usado por Ele. Quando os discípulos expressaram uma preocupação imensa, perguntando para Jesus aonde essa multidão, Senhor, irá se alimentar, Jesus respondeu para eles com uma resposta bastante inusitada e disse: dá vocês de comer para eles? E os discípulos contestaram Jesus porque os olhos deles estavam naquilo que eles não tinham, que era dinheiro e alimento. Então me responde algo, por favor. Você acha mesmo que Deus, ele lhe pediria para fazer algo, você e ele, em que juntos vocês não conseguissem fazer? Então, por favor, não permita que a sua falta de recursos cegue o poder de Deus. Talvez você queira ser uma influência digital. Mas eu não tenho um ring light. Mas eu não tenho um celular, um iPhone. Mas eu não tenho um microfone. Cara, o que é que você tem? Você tem um celular? Você tem Deus no teu coração? Você está estudando, está lendo a palavra? Você tem material, você tem coisa para dar para as pessoas, sementes para lançar nos corações das pessoas? Então vai. Não cega o poder de Deus por falta de recurso. Talvez você seja um cara, uma menina que quer começar a cantar porque você sente que Deus te chamou para fazer isso, mas você não sabe tocar um violão ou você não tem um recurso melhor, um microfone como aqueles bambambãs têm para captar bem direitinho sua voz. Mas o que é que você tem? Se você não sabe tocar um violão, tem um amigo que sabe tocar, não? Se você não sabe tocar um violão, não tem um playback da música, não. Começar a gravar você cantando e ministrando vida no coração das pessoas. Moral da história. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele tinha pouco, não é verdade? Mas o pouco dele fez toda a diferença. Porque se ele não tivesse dado o pouco dele para Deus, Deus não teria feito nada, Jesus não teria feito nada. Então, isso é o que você precisa entender. Dê o pouco que você tem para Ele. Não se limite aos seus obstáculos, às suas dificuldades, às coisas que você não tem. Porque o pouco com Deus é muito. E eu quero muito ouvir Deus olhar para mim e dizer: serva, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Deus sabe dos meus sonhos. Deus sabe dos meus desejos, assim como Ele sabe dos seus. Então comece. 4º dia de devocional, e eu quero dizer para você: comece. Não sei de onde, não sei como, não sei quais planos você tem com Deus, mas eu sei que o Espírito Santo, ele já colocou muitos em seu coração e já trouxe à memória muitos a você, que talvez você nem pensava mais em fazer. Então eu quero te dizer: comece. E gente, até amanhã.